Existe um instante quase sagrado que precede qualquer movimento do dia. É aquele momento silencioso entre abrir os olhos e tocar os pés no chão. Um tempo que parece pequeno, mas guarda uma força imensa, a força de decidir como você vai se posicionar diante do mundo. Os estoicos compreendiam isso com profundidade. Eles sabiam que não é o acaso que molda o dia, mas a clareza com que se acorda. Não é a sorte que define o rumo das horas, mas a disposição da mente ao despertar. Começar a manhã com consciência é o primeiro ato de sabedoria do dia. Enquanto a maioria desperta já sendo puxada pela ansiedade, checando o celular, reclamando do despertador, se irritando com o trânsito mental antes mesmo do real, o praticante do estoicismo faz algo diferente. Ele respira, ele escolhe. Ele se recorda de que o caos externo pode estar à espreita, mas sua resposta interna ainda está sob seu domínio. Essa diferença muda tudo. Porque você não precisa de manhãs perfeitas. Precisa de uma mente treinada para não se perder no que é imperfeito. É isso que separa quem sobrevive do lado de fora de quem constrói por dentro. A preparação matinal não é um luxo, é uma necessidade. E não se trata de criar rituais elaborados, mas de cultivar presença. O estoico começa o dia sabendo que será desafiado. Ele não nega a dificuldade, ele a antecipa. Ele não exige que o mundo colabore, ele se compromete com sua própria postura. Marco Aurélio, em suas meditações, já nos alertava. Espere encontrar todo tipo de pessoa, e não se surpreenda com isso, não por pessimismo, mas por preparo. E essa previsão lúcida é o que garante serenidade quando os outros perdem o controle. Começar o dia assim é como vestir uma armadura leve, não para guerrear, mas para não se ferir com o que não merece ferida. Quantas vezes o seu dia foi contaminado por algo pequeno? Uma palavra atravessada, um olhar indiferente, um atraso qualquer. O estoico sabe que essas pequenas perturbações sempre virão, mas o que faz a diferença é a forma como ele escolhe responder. Ele não se vitimiza, ele se posiciona, ele não espera a perfeição, ele cultiva resiliência. Esse é o verdadeiro poder. Não o de controlar o que acontece, mas o de controlar como se reage ao que acontece. Ao acordar, então, não se entregue à pressa. Não vá direto ao barulho. Antes de tocar uma tela, toque sua consciência. Antes de ouvir o mundo, ouça a si mesmo. Isso é mais que um conselho. É uma prática filosófica. Os estoicos sabiam que a alma precisa de direção. Sem isso, qualquer vento a leva. E o vento do mundo moderno sopra forte, empurrando para o consumo, a comparação, a pressa. Começar o dia ancorado em si mesmo é um ato de resistência. É escolher plantar presença onde o mundo colhe distração. E essa decisão muda o curso das próximas horas, porque quando você planta presença, colhe clareza. Quando cultiva intenção, encontra direção. O mundo continuará sendo o que é, incerto, barulhento, instável. Mas você, com a alma preparada, se torna um ponto fixo em meio ao movimento. Não como quem endurece, mas como quem permanece. E essa permanência é a essência do estoicismo. Viver não reativamente, mas com domínio. Um domínio que começa, inevitavelmente, nos primeiros minutos da manhã. Quando abrimos os olhos pela manhã, acreditamos que estamos simplesmente acordando para mais um dia. Mas o que poucos percebem é que ali já começa uma batalha silenciosa. Não é uma guerra contra o mundo externo, mas contra as inquietações internas que despertam junto conosco. A ansiedade, a expectativa, a ilusão de controle. Muitos saem da cama esperando que tudo corra conforme o previsto, que as pessoas sejam gentis, que o trânsito coopere, que os compromissos fluam sem imprevistos. Mas basta uma pequena falha no roteiro para que a frustração tome conta. É aí que o estoico se distingue. Ele acorda já sabendo que nada é garantido. Marco Aurélio nos deixou uma das frases mais poderosas para esse início de dia. Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não escrevia isso com amargura, mas com lucidez. Era uma preparação espiritual. Ao prever a imperfeição, ele não se deixava surpreender por ela. E isso nos ensina uma verdade vital. Quando acordamos esperando justiça do mundo, qualquer injustiça nos abala. Mas quando acordamos conscientes de que o mundo é imperfeito,
qualquer gentileza se torna um bônus e não uma obrigação. Esse tipo de preparo psicológico não nos torna frios, nos torna conscientes. Ao esperar o inesperado, o estoico não se fecha, ele se fortalece. Ele entende que o verdadeiro campo de batalha não é o trânsito, o chefe, o colega ríspido, é a própria mente. O que fere não é o erro do outro, mas a forma como interpretamos e reagimos a esse erro. A diferença entre um dia leve e um dia pesado está menos nos acontecimentos e mais na postura diante deles. E essa postura se constrói logo ao acordar, na escolha entre se irritar ou se preparar. Imagine um guerreiro. Ele não entra em combate esperando que ninguém o ataque. Ele entra pronto, mas com o espírito centrado. Assim é o estoico. Ele não deseja confrontos, mas também não se desestrutura diante deles. Alguém vai interromper sua fala? Ele já sabe. Alguém vai criticar sua escolha? Ele já imagina. Alguém vai tentar desestabilizar sua paz? Ele não se espanta, porque ao antecipar o desafio, ele reduz o impacto. O golpe que não surpreende não fere com tanta força. E esse preparo não é pessimismo, é clareza, é maturidade, é sabedoria. A partir desse ponto, tudo muda. Amanhã deixa de ser uma sequência de obrigações apressadas e se torna uma prática espiritual. Você não está apenas escovando os dentes, tomando café ou saindo de casa. Está alinhando a mente, blindando o coração, lembrando-se de quem você quer ser quando for testado. E esse treino, repetido todos os dias, transforma a forma como você enfrenta a vida. Porque o mundo vai continuar sendo instável, mas você pode ser firme. O mundo vai oscilar, mas sua virtude pode ser constante. O caos vai insistir em chegar, mas você pode sempre escolher a serenidade. E é essa escolha de como reagir, de como interpretar, de como se posicionar, que se torna sua verdadeira liberdade. A liberdade de não viver refém do comportamento alheio. A liberdade de não depender da aprovação externa. A liberdade de começar o dia com os pés no chão e o espírito elevado. Essa é a prática estoica que te convida, a cada amanhecer, a não ser apenas alguém que acorda, mas alguém que desperta. Porque existe uma diferença fundamental entre levantar-se da cama e realmente estar presente para o que o dia vai exigir. E essa presença começa no exato instante em que você escolhe não ser dominado pelas primeiras perturbações da manhã. Antes mesmo de lidar com qualquer pendência do mundo exterior, o estoico se volta para dentro. Ele compreende que o maior roubo da modernidade não é financeiro, é o roubo da atenção. Um toque no celular, e em segundos você já foi levado para fora de si. Está em grupos de mensagens, no feed alheio, nas urgências que nem são suas. Tudo isso antes mesmo de lembrar quem é ou o que deseja para aquele dia. É por isso que Epicteto dizia: examine-se a si mesmo. Essa é a primeira tarefa de cada manhã. Não escovar os dentes, não checar e-mails, mas olhar para dentro e dar direção à própria alma. Sem essa direção, qualquer vento te leva. E o mundo atual sopra forte, na direção da comparação, da pressa, da cobrança estética, da produtividade tóxica. Quem começa o dia pelo celular já não é mais dono do próprio tempo. Já cedeu o comando a tudo que é externo. E o que isso causa? Uma sensação difusa de estar atrasado mesmo quando está no horário. Uma inquietação que não tem origem clara. Uma pressa que não se sabe para onde vai. Isso não é acaso. É consequência de ter ignorado a própria mente nas primeiras horas do dia. Os estoicos compreendiam que o tempo mais valioso é aquele gasto em companhia de si mesmo, mas não no modo automático, e sim em reflexão, não apenas existindo, mas observando, porque o que é negligenciado pela manhã acaba explodindo à tarde em forma de estresse, impaciência, exaustão. A mente que acorda desorganizada transforma qualquer pequena tarefa em um peso. Já a mente alinhada torna até os dias difíceis em campos de aprendizado. Por isso, ao invés de correr para o mundo, o estoico corre para dentro. Ele visita o próprio templo interior antes de abrir as janelas para fora. Esse gesto é pequeno, mas revolucionário. Antes de buscar por metas, por produtividade, por motivação externa, ele se pergunta: o que eu espero de mim hoje? Não o que os outros esperam, não o que o trabalho exige, mas o que sua consciência profunda deseja viver. E muitas vezes, a resposta não vem em frases complexas.
Vem em uma única palavra: presença. Ou talvez serenidade, foco, gratidão. Essa palavra é a âncora que sustenta o restante do dia, porque o mundo vai tentar arrancar você do eixo, mas se você já acordou com um norte claro, volta sempre para ele. Os primeiros minutos da manhã são como solo fértil. Se você planta ali presença, colhe clareza. Se planta ansiedade, colhe agitação. Esse pequeno intervalo entre o despertar do corpo e o mergulho na rotina é uma chance única. E ignorá-lo é desperdiçar uma das janelas mais preciosas do dia. Ao escolher não tocar no celular nos primeiros momentos, você está, na prática, reafirmando um compromisso. Hoje, antes de ser do mundo, eu sou meu. Isso não significa que você vai se isolar da realidade. Significa que vai se preparar antes de encará-la. E essa preparação pode incluir silêncio, respiração profunda, um pensamento escrito, uma frase estoica, um instante de gratidão sincera. Não precisa ser longo, não precisa ser místico. Precisa ser real. Precisa ter intenção. A alma que desperta antes do corpo molda o dia com mais presença. E esse é um dos maiores poderes que podemos cultivar. Começar o dia com domínio e não com distração. Porque quem desperta consciente não reage aos ventos. Ele navega, ele direciona. Ele vive como quem sabe aonde quer chegar, mesmo quando os caminhos se tornam incertos. Respirar antes de agir. Observar antes de concluir. Silenciar antes de reagir. Essa tríade simples é uma das práticas mais eficazes do estoicismo para as primeiras horas do dia. Não se trata de um mandamento religioso, mas de um princípio de autocuidado e clareza. Quantos dias já foram estragados por uma frase mal interpretada? Quantas manhãs perderam a leveza por causa de um atraso fora do seu controle? Quantas vezes sua paz foi sequestrada por alguém que talvez só estivesse projetando as próprias dores? O estoico não ignora esses episódios, mas também não se confunde com eles. Ele entende que não é o mundo que precisa mudar, é a sua forma de entrar nele. É por isso que a manhã não deve ser desperdiçada. Ela é o único momento em que o mundo ainda não te puxou de vez. Quando você respira fundo, logo ao acordar, e escolhe não correr, algo dentro de você já se reposiciona. O simples ato de não se entregar ao impulso de abrir o celular, de responder de imediato, de mergulhar na avalanche de tarefas, já é uma rebelião silenciosa contra a escravidão da distração. E esse gesto não é frágil, é poderoso. É como se você dissesse: hoje, antes de me apressar, eu me escuto. Antes de correr, eu me alinho. Marco Aurélio fazia exatamente isso. Suas meditações não eram textos públicos, mas reflexões privadas. Ele escrevia para lembrar-se de quem queria ser, mesmo no meio das exigências de um império. E isso nos ensina algo profundo. Se até um imperador precisava desse tempo para refletir, quanto mais nós que também somos chamados todos os dias a enfrentar batalhas silenciosas, pressões internas, expectativas sociais, emoções confusas. Por isso, você não precisa de uma manhã longa. Precisa de uma manhã com alma. Uma pausa breve, mas intencional, é suficiente para colocar sua mente no rumo certo. O que torna um dia significativo não é a ausência de imprevistos, mas a presença de direção. Quando você acorda e decide: hoje quero agir com leveza, essa escolha já altera sua postura. Talvez nem tudo vá sair como o esperado, e quase nunca sai, mas a forma como você interpreta e reage aos acontecimentos já estará diferente. Isso é domínio, isso é prática estoica, isso é liberdade emocional, porque ao contrário do que muitos pensam, força não é endurecer, é permanecer íntegro mesmo quando tudo ao redor tenta te quebrar, e essa integridade começa nos primeiros pensamentos do dia. Escolha então, ao abrir os olhos, não se lançar imediatamente ao mundo. Comece voltando-se para si, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Silêncio, escrita, respiração, um verso, uma intenção. Não importa a forma. O que importa é o retorno à sua essência. Que essa prática, ao se repetir, deixa de ser esforço e passa a ser natural. Passa a moldar não só as manhãs, mas sua vida como um todo. Porque quem acorda com intenção, age com mais consciência. E quem age com consciência, vive com mais presença, mesmo nos momentos difíceis. Essa consciência
transforma o modo como você lida com tudo. Com o tempo, até os pequenos desconfortos deixam de parecer ameaças e passam a ser vistos como testes. E todo teste para o estoico é uma oportunidade de revelar caráter. Não se trata de passar ileso, mas de responder com virtude. Ao começar o dia assim, alinhando o espírito antes de se preocupar com o relógio, você não apenas se prepara melhor, você se torna melhor. E essa melhoria não precisa de testemunhas, basta que você saiba, porque a paz que vem de ser fiel a si mesmo é uma das maiores conquistas que alguém pode experimentar. A pressa com que tantas pessoas vivem suas manhãs tem um preço: a perda do eixo. Acordar e já se lançar ao turbilhão de pendências externas pode até parecer produtividade, mas frequentemente é apenas fuga. Fuga de si mesmo, fuga do silêncio, fuga da clareza, que só pode ser encontrada no intervalo entre o despertar e o agir. O estoico não começa o dia resolvendo o mundo. Ele começa alinhando seu espírito. Como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E não há momento melhor para definir a rota do que o início da jornada. Se ao acordar sua mente já está cheia de ruído, seu dia será dirigido pela desordem. Mesmo que execute todas as tarefas, sentirá um vazio no final. É como remar em círculos, muito movimento e pouco avanço. O estoico percebe isso cedo, e por isso não se preocupa em correr mais, mas em correr certo. Ele não age por impulso, age por decisão. E essa decisão começa antes de sair da cama. Olhar para dentro, observar o que sente, nomear aquilo que está confuso, acolher sem julgamento. Tudo isso é um treino, e quanto mais se pratica, mais natural se torna agir com equilíbrio. Muita gente organiza tudo por fora, a agenda, o ambiente, os compromissos, mas esquece que o verdadeiro caos costuma morar por dentro. A mente, quando deixada sem direção, se torna um campo fértil para a ansiedade. A desordem interna transforma qualquer imprevisto em drama, qualquer espera em desespero, qualquer crítica em dor. Por isso, antes de se ocupar com o mundo, o estoico se ocupa de si mesmo, não como um ato de egoísmo, mas como um gesto de sabedoria, porque uma mente calma transforma até os dias mais duros em possibilidades de crescimento, e não se trata de negar a correria, os problemas, a pressão. Tudo isso existe e vai continuar existindo. A proposta estoica não é apagar a realidade, mas nos tornar mais preparados para lidar com ela. E esse preparo começa quando você decide que, antes de responder a qualquer demanda externa, vai organizar seu interior, fechar os olhos por um minuto, respirar com consciência, perguntar-se o que realmente importa hoje. Não é necessário ter todas as respostas. Basta começar com as perguntas certas, porque as respostas virão, com mais leveza e mais verdade. É no silêncio da manhã que o estoico faz sua maior escolha. Quem ele vai ser diante do que o dia trouxer. Não é sobre controlar tudo, é sobre não perder a si mesmo quando tudo parecer fora de controle. Essa prática diária cria raízes profundas, cria estabilidade mesmo quando os ventos da vida sopram mais forte. E se você sente que sua rotina está te atropelando, talvez o que esteja faltando não é mais tempo, mas mais presença. Talvez o que sua alma esteja pedindo seja um retorno à base. Um instante de clareza antes da correria. Porque quando você começa o dia organizado por dentro, não precisa controlar o mundo lá fora. Você se torna a referência, você se torna o ponto de equilíbrio. E isso não exige horas, exige intenção. Um gesto consciente, uma pausa de poucos minutos, uma escolha firme. Hoje, eu começo por mim. E é esse começo que muda tudo. O dia pode até vir carregado de desafios, mas você já estará com o terreno preparado. Não será um alvo fácil da ansiedade, nem da raiva, nem do cansaço. Porque antes de o mundo tentar te invadir, você já terá se firmado por dentro. Existe uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas, ela nasce da alma. E é essa estabilidade que o estoico cultiva toda manhã, ao se lembrar de que tudo o que está fora de si é instável. Ao acordar, é comum cair na ilusão de que temos o controle, que tudo seguirá o planejado, que as pessoas nos tratarão como esperamos, que nada sairá do lugar. Mas a realidade, inevitavelmente, é outra. O tempo muda, os imprevistos aparecem,
As pessoas reagem conforme suas próprias dores. E se você está contando com um dia sem falhas, a frustração será sua companheira constante. O estoico, ao contrário, não espera a estabilidade do mundo. Ele a constrói dentro de si. Logo ao acordar, ele se recorda: o que está fora de mim não me pertence. E essa não é uma postura de fuga, é um ato de liberdade. Ele não se exime da responsabilidade, mas compreende que não vale a pena gastar energia tentando controlar o incontrolável. Isso inclui as emoções dos outros, os resultados de suas ações, as decisões alheias. Ele se dedica com afinco ao que está ao seu alcance: sua atitude, seu julgamento, sua resposta aos acontecimentos. Quantas vezes o humor de um dia inteiro desabou por causa de algo pequeno? Um atraso, uma resposta ríspida, uma situação que não saiu conforme o esperado. Esses eventos externos sempre vão ocorrer. São inevitáveis. O que muda é a forma como você reage a eles. Essa é a chave do estoicismo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, compreendia esse limite. Ele escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Essa percepção simples e profunda tem o poder de mudar completamente a forma como você começa cada dia. Ao acordar, lembrando que o mundo é instável, você cria uma base firme dentro de si. Você não se apoia nas condições externas, que são areia movediça, mas em seu caráter, que pode ser como uma rocha. Se a sua paz depende do silêncio da casa, ela acaba no primeiro barulho. Se sua autoestima depende do elogio, ela desmorona diante da crítica. Se sua motivação depende do resultado, ela evapora diante da frustração. Mas se sua força vem da escolha de viver com virtude, então nada pode tirá-lo do eixo. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade está em querer o que já acontece do jeito que acontece. Não se trata de conformismo, mas de aceitação lúcida. Aceitar o que não se pode mudar é poupar energia para o que realmente pode ser transformado. Sua postura, sua presença, sua intenção. Lutar contra o inevitável só gera sofrimento. Resistir ao incontrolável é como tentar segurar o vento. Por isso, o estoico aprende a fluir, sem perder sua essência. Ele permanece flexível como a água, mas firme como uma raiz bem plantada. E essa flexibilidade sem rendição é o que lhe garante equilíbrio. A cada manhã, então, o estoico faz um ajuste interno. Em vez de tentar controlar o mundo, ele organiza sua mente. Em vez de se apegar ao plano, ele se ancora na presença. Ele diz a si mesmo: hoje, não sei o que o mundo vai me entregar, mas sei como vou responder. E essa escolha é a base de uma vida com menos reatividade e mais clareza. Porque, ao fim das contas, não é o que acontece que define a sua jornada, mas o que você faz com o que acontece. E isso começa no exato instante em que você desperta e decide não se deixar levar pelo que está fora, mas guiar-se pelo que está dentro. Há uma armadilha sutil nos desejos que carregamos ao acordar. Quase todos, mesmo sem perceber, fazem um pedido silencioso ao abrir os olhos. Que o dia seja fácil, que tudo funcione, que as pessoas colaborem, que nada saia do planejado. Mas quem deseja apenas facilidades está sempre à beira da frustração. O estoico, por outro lado, muda a direção desse desejo. Ele não pede um dia sem problemas. Ele deseja ser forte o suficiente para enfrentar o que vier. Essa simples inversão de expectativa transforma não só a manhã, mas toda a postura diante da vida. O mundo não gira em torno dos nossos planos. Aquilo que parece justo para você pode parecer absurdo para outro. Aquilo que você acredita ser o caminho certo pode ser obstáculo para alguém. A vida não respeita nossos roteiros, e é exatamente por isso que o estoico não os idolatra. Ele não se apega ao controle dos eventos, mas à consistência do caráter. Ele entende que firmeza interior é mais valiosa do que previsibilidade externa. Que essa firmeza é treinada todas as manhãs, não com esperanças vazias, mas com decisões conscientes. Dizer a si mesmo: hoje não importa o que vier, eu estarei pronto, é como vestir uma armadura invisível, não para se fechar, mas para permanecer inteiro diante das oscilações. Sêneca já dizia que a vida não se trata de evitar dificuldades, mas de se tornar alguém que sabe lidar com elas. O estoico, então, encara o dia como um campo de treino,
não como um palco onde tudo deve sair perfeito. Cada desafio é um convite ao crescimento, cada desconforto, uma chance de praticar a virtude. Essa visão não nega a dor, ela lhe dá propósito. E é claro que os desafios virão, em forma de críticas sutis, de interrupções inesperadas, de silêncios pesados ou de reações que escapam ao seu controle. Eles surgem quando menos esperamos, às vezes com força, às vezes como pequenas agulhadas que, se não estivermos atentos, tiram nossa paz. O estoico não se surpreende, ele se prepara. E mais que isso, ele treina a si mesmo para transformar cada incômodo em aprendizado. Ele sabe que pode não controlar o que acontece, mas pode sim decidir como reagir. E essa decisão é onde mora a verdadeira liberdade. Marco Aurélio nos lembra: se estiveres perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua estimativa dela. Isso é um lembrete direto. O que nos fere não é o fato, mas o significado que damos a ele. Ao acordar com essa consciência, você deixa de ser refém das circunstâncias. Você passa a liderar a própria experiência. E é por isso que o estoico não espera por dias tranquilos para estar bem. Ele se fortalece para estar bem mesmo em meio às turbulências. E esse fortalecimento começa cedo, começa na alma, antes mesmo do primeiro compromisso. Portanto, ao invés de desejar que tudo dê certo, deseje ter clareza para lidar com o que não der. Ao invés de pedir que as pessoas sejam gentis, deseje paciência para agir com bondade, mesmo diante da grosseria. Ao invés de esperar que o mundo coopere, deseje disciplina para continuar agindo com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Essa é a essência da preparação estoica. Não moldar o mundo ao seu conforto, mas moldar-se ao desafio com dignidade. E essa dignidade é forjada na rotina, no treino mental, na decisão firme com a qual você começa todos os dias. Se existe uma virtude silenciosa que sustenta todas as outras, ela se chama gratidão. E não a gratidão superficial, feita de frases prontas e sorrisos forçados, mas aquela que nasce da consciência da impermanência. O estoico, ao acordar, não toma nada como garantido. Ele sabe que a cama em que dormiu, o teto sobre sua cabeça, a saúde que ainda possui, tudo isso pode desaparecer a qualquer instante, não por punição, mas porque a vida é transitória. E é justamente por reconhecer essa fragilidade que ele agradece, porque aquilo que pode se perder a qualquer momento se torna mais valioso no presente. Essa postura não é emoção momentânea, é disciplina. É uma decisão filosófica de focar na abundância em vez da carência, no que permanece em vez do que falta. O estoico não acorda contando os problemas, ele acorda observando o que ainda está de pé, e essa observação muda o tom do dia. Enquanto muitos se levantam já com o coração pesado pelo que não tem, ele se levanta leve pelo que ainda pode viver. Ele sabe que respirar já é um privilégio, que mais um dia é mais uma chance, que estar aqui é por si só uma dádiva. Quem vive no modo automático passa por tudo como se nada tivesse importância. Começa o dia sem sequer perceber que está vivo, que acordou, que pode recomeçar. E sem essa percepção, tudo parece pequeno, chato, insuficiente. Mas o estoico vê grandeza nos detalhes. Ele enxerga significado num café quente, numa caminhada, num abraço silencioso, porque ele entende: aquilo que é simples pode ser profundamente sagrado quando se está presente. E essa presença nasce da gratidão, não uma gratidão esperançosa, mas realista. Não é preciso que tudo esteja bem, basta que você esteja consciente. Marco Aurélio, mesmo cercado de desafios, cultivava esse olhar. Suas meditações revelam alguém que, ao invés de exigir que a vida fosse fácil, agradecia pela oportunidade de praticar a virtude em meio às dificuldades. Ele não esperava um mundo justo para ser grato. Ele decidia ser grato porque estava vivo. E essa escolha não precisa de condições ideais. Ela pode ser feita agora. Ainda deitado, antes de tocar os pés no chão, você pode encontrar 3 coisas para agradecer. E não precisam ser grandiosas. A respiração, a possibilidade de tentar de novo, a presença de alguém querido. Esse gesto simples, o de agradecer, altera imediatamente a sua disposição emocional. Ele limpa a visão,
realinha os pensamentos, coloca o foco naquilo que constrói e não no que paralisa. A gratidão não é um fim, mas um ponto de partida, um solo firme sobre o qual se constrói o restante do dia. Porque quem começa o dia reconhecendo o que já tem, entra na rotina com menos cobrança, menos ressentimento, menos peso. A leveza não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de não ignorar o que já é bom. E talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez o corpo esteja cansado, talvez a mente esteja exausta, talvez o coração esteja pesado. Mesmo assim, ainda é possível encontrar um ponto de luz. E o estoico não despreza esse ponto. Ele o valoriza. Ele se agarra a ele como quem segura o fio da própria lucidez. Porque onde há gratidão, há força interior, a presença, a vida consciente. E se você começa o dia com esse sentimento, mesmo que discreto, você já começa com poder. O poder de decidir o que vai carregar no peito, mesmo que o mundo te desafie o tempo todo. A forma como você escolhe ver os pequenos detalhes do dia constrói a qualidade da sua existência. Para o estoico, a gratidão não é uma emoção passageira que depende de circunstâncias favoráveis. É uma postura ativa diante da realidade. Ele entende que o mundo não lhe deve nada. E por isso, tudo o que vem é um presente, mesmo as dificuldades, mesmo os silêncios, mesmo as frustrações. A vida não é feita para atender nossas vontades, mas para revelar nossa disposição interior diante do inesperado. E quem cultiva esse olhar não precisa esperar conquistas para se sentir preenchido. Ele já acorda inteiro. Quantas vezes passamos os dias colecionando motivos para reclamar, sem perceber o quanto isso nos enfraquece? Quem acorda procurando problemas, os encontra. Já quem acorda com a mente treinada para o que constrói, para o que nutre, desenvolve uma presença que contagia. A gratidão é esse campo fértil onde nascem a paciência, a gentileza, a compaixão e a resiliência. Não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você decidiu focar no que edifica, não no que destrói. E isso é treino, é decisão. É uma prática que começa nas primeiras horas da manhã. Sêneca nos lembra que nada é mais honroso do que a gratidão. E essa honra não precisa de público, não precisa ser proclamada. Ela é sentida na maneira como você encara os seus dias. Acordar e, mesmo sem motivos grandiosos, reconhecer que estar vivo já é algo extraordinário. Essa é a essência da alma estoica. Porque quem sabe agradecer pelo que tem, carrega menos ressentimento pelo que ainda não chegou. Ele não vive em dívida com o futuro, nem em conflito com o passado. Ele habita o agora, com dignidade, com presença, com humildade. Pense na diferença que isso faz nos seus relacionamentos, por exemplo. Quando você começa o dia com gratidão, não exige que os outros sejam fontes constantes de validação. Você já está preenchido por dentro. Isso não o torna passivo, mas o livra da dependência emocional. Você se aproxima das pessoas não para cobrar, mas para compartilhar. Você fala com mais suavidade, ouve com mais atenção, perdoa com mais facilidade. Porque você sabe que a vida é curta demais para ser desperdiçada com amarguras. E é esse tipo de postura que começa a transformar o ambiente ao seu redor. O estoico sabe que nem todos os dias serão bons, mas todos os dias podem conter algo bom. A diferença entre um e outro está na capacidade de perceber. E para perceber, é preciso estar presente, estar disposto, estar com os olhos da alma abertos. Isso não exige esforço heróico. Exige silêncio, 1 minuto de pausa, um café tomado com atenção, um pensamento sincero anotado em um caderno. A gratidão verdadeira é silenciosa, mas profundamente transformadora. E quanto mais você a pratica, mais ela se torna parte de quem você é, não apenas do que você sente. Ao se levantar pela manhã, pergunte a si mesmo: o que ainda está de pé na minha vida? Talvez a saúde, talvez uma amizade, talvez apenas o fato de estar respirando. Reconheça isso, honre isso, porque o mundo moderno vai tentar te convencer de que ainda falta algo, de que você precisa correr atrás de mais, de que só será feliz quando conquistar X ou Y. Mas o estoico, ao contrário, começa o dia reconhecendo que já tem o suficiente para viver com integridade. E é essa consciência que o liberta da pressa, da comparação, do excesso. Ele não precisa de muito.
Precisa apenas lembrar do que realmente importa. Ao acordar, o estoico não busca um roteiro ideal, mas um princípio orientador. Ele entende que cada dia é uma página em branco, e que mesmo que o mundo traga ruído, ele pode escolher qual será a sua linha de abertura. E é por isso que entre os conselhos mais transformadores está este: comece o dia com um princípio inegociável. Pode ser paciência, coragem, honestidade, tolerância, foco, não importa qual. O importante é que seja um só, escolhido com intenção, carregado com propósito. Porque quem tenta ser tudo ao mesmo tempo, frequentemente se perde. Mas quem escolhe um foco, encontra a direção. Epicteto já dizia que quem deseja crescer deve estar disposto a parecer tolo nas coisas externas. Isso significa: concentre-se em seu progresso interno, mesmo que o mundo não entenda. Não busque aplauso, busque coerência. Ao decidir por um princípio logo cedo, você passa a enxergar o dia não como um mar de obrigações desconectadas, mas como uma jornada de prática real. Se escolheu a paciência, cada fila, cada atraso, cada contrariedade vira um treino. Se escolheu a coragem, cada desafio é uma arena. O estoico não vive por acaso. Ele vive como quem treina a alma todos os dias. A maioria das pessoas inicia o dia sendo engolida por tarefas. A agenda, o e-mail, as notificações, tudo já começa a puxar antes mesmo do primeiro café. E no meio dessa avalanche, o que se perde é o porquê. Você responde, mas não reflete. Você corre, mas não sabe para onde. O estoico faz diferente. Ele respira, escolhe e segue com clareza. Isso não elimina os desafios do dia, mas o ajuda a atravessá-los com muito mais firmeza. Porque ao longo do dia, quando o caos tenta desviá-lo, ele tem algo a que se agarrar, o princípio escolhido pela manhã. Sêneca escreveu que nada é mais admirável do que aquele que governa a si mesmo. E esse autogoverno começa cedo. Começa com a pequena, porém poderosa decisão de ser fiel a um valor, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie, mesmo que tudo ao redor empurre na direção contrária. A vitória não está em parecer virtuoso, mas em viver de forma íntegra, mesmo no silêncio, mesmo no privado, mesmo nos detalhes. A integridade não grita, mas sustenta, e no fim do dia, a sensação de ter sido fiel a si mesmo vale mais do que qualquer reconhecimento externo. Claro que haverá momentos em que você vai esquecer o princípio que escolheu. Isso é humano. Mas quando isso acontecer, o treino continua. Basta lembrar, respirar e retornar. O retorno é parte do processo. Cada vez que você volta ao seu centro, mesmo após ter se perdido por um instante, você fortalece sua alma. Não se cobre perfeição. Cultive consistência. Um passo de cada vez. Uma virtude por dia. Um compromisso pequeno, mas profundo. E com o tempo, esse exercício molda seu caráter de dentro para fora. Não como um discurso, mas como prática silenciosa e constante. E talvez hoje você precise exatamente disso. De foco. De um lembrete interno. De uma bússola que aponte para algo maior do que as obrigações do dia. Então escolha uma virtude. Só uma. Serenidade, disciplina, paciência, coragem. Pergunte a si mesmo o que mais está faltando em você agora. O que ontem te feriu por ausência. Escolha e diga: hoje, custe o que custar, eu vou praticar isso. Mesmo que ninguém perceba, mesmo que falhe e recomece. Porque o simples fato de se comprometer com uma virtude já é um passo concreto em direção à sua melhor versão. Uma das maiores fortalezas do estoico é saber que sua identidade não está nos acertos isolados, mas na prática contínua de quem ele decide ser. A virtude escolhida pela manhã, por mais simples que pareça, é o que dá sentido às ações que para os outros podem parecer triviais. Quem decidiu viver a disciplina, por exemplo, vê no levantar da cama no horário um ato de coerência. Quem escolheu a honestidade percebe que até o modo como responde uma mensagem carrega valor moral. E é exatamente nisso que o estoico se diferencia. Ele entende que a filosofia não vive nos livros, mas nos gestos. Cada pequena escolha, quando feita com consciência, se transforma em um treino de caráter. E quando o dia termina, mesmo que os resultados externos tenham sido modestos,
Existe uma vitória íntima que só o praticante da virtude reconhece. A vitória de não ter se abandonado. A vitória de ter sido fiel a uma decisão tomada quando o mundo ainda estava em silêncio. Porque o estoico sabe que viver de forma íntegra não é algo que se improvisa, é algo que se prepara. E esse preparo começa cedo, na alma, no pensamento, na intenção. Marco Aurélio insistia na ideia da consistência. Ele sabia que ser virtuoso num dia bom é fácil, mas é nos dias ruins que a virtude revela quem você realmente é. É fácil ser gentil quando tudo está leve. É fácil ser paciente quando ninguém testa sua paciência. É fácil ser honesto quando não há risco em dizer a verdade. Mas a verdadeira medida de uma pessoa não aparece no conforto. Ela se revela no conflito, no cansaço, na contrariedade. E é por isso que o estoico treina sua alma como um guerreiro afia sua espada, diariamente, mesmo quando parece não haver batalha. É curioso como muitos de nós acordamos querendo dominar o mundo, quando mal conseguimos dominar a nós mesmos. Queremos que os outros nos entendam, mas não sabemos nos escutar. Queremos que o dia flua, mas começamos desconectados do que importa. Queremos força, mas nos negamos ao treino que fortalece. O estoico não cai nessa armadilha. Ele sabe que a força não aparece do nada. Ela se constrói, não com grandes gestos, mas com pequenos compromissos. Não com pressa, mas com profundidade. E é por isso que uma virtude por dia já é o suficiente. Pense no poder disso. Ao final do dia, antes de dormir, você se pergunta com sinceridade: fui fiel ao que escolhi hoje? Essa pergunta, simples e direta, vale mais do que qualquer lista de tarefas cumpridas, porque ela não mede produtividade, mede presença, mede alinhamento, mede quem você está se tornando. E é esse alinhamento que cria paz, porque quando sua consciência sabe que você fez o que era certo, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultado imediato, ela repousa tranquila. E essa tranquilidade é uma das formas mais puras de liberdade. Por isso, antes de sair para enfrentar o dia, escolha. Escolha com clareza. Escolha com verdade. Uma virtude, um princípio, um valor que você deseja cultivar em si mesmo. E carregue isso como um escudo invisível, como um lembrete silencioso, como um juramento íntimo, porque o mundo vai te testar. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, você poderá lembrar quem decidiu ser. E isso, mais do que qualquer sucesso passageiro, é o que transforma um dia comum em um dia digno. Um dia que valeu a pena. Um dia que deixou raízes dentro de você. Um dos maiores poderes que alguém pode carregar ao acordar é a lembrança de que não é o problema que define quem você é. É a forma como você reage a ele. Essa consciência, cultivada desde os primeiros minutos do dia, é o que permite ao estoico se mover com firmeza, mesmo quando o chão parece instável. E é por isso que um dos conselhos mais importantes é esse. Diga a si mesmo logo pela manhã com convicção: sou maior do que qualquer problema. Não é um mantra vazio, é um posicionamento interno que muda sua relação com o mundo antes mesmo de sair de casa. Essa afirmação não pretende negar os desafios. Pelo contrário, ela os antecipa. Ela não ignora o peso da realidade, mas te lembra de onde está sua verdadeira força. Porque, no fundo, não é o problema que te abala, é o espaço que você dá a ele dentro de si. O estoico aprende a reduzir esse espaço. Ele escolhe o que vai carregar no peito e o que deve deixar passar. Ele sabe que entre o estímulo e a resposta existe um intervalo, e é nesse intervalo que mora a liberdade. A liberdade de não ser refém daquilo que não merece sua energia. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Se algo externo te incomoda, a dor não está na coisa em si, mas na tua avaliação dela. Essa frase, repetida logo ao despertar, tem o poder de dissolver boa parte da ansiedade que costuma invadir nossas manhãs. O estoico compreende que sua mente é um templo e que ele precisa guardá-la com atenção, como se guarda um espaço sagrado. Porque basta um pensamento mal interpretado para envenenar o dia. Basta uma expectativa criada para desabar no primeiro obstáculo. E é por isso que o treino começa tão cedo, antes mesmo de interagir com o mundo. Dizer a si mesmo, sou maior que qualquer problema, é um lembrete de que você pode até não controlar os eventos, mas pode sempre controlar sua postura diante deles. Você pode ser interrompido, criticado, ignorado, mal interpretado, mas nada disso precisa invadir sua paz.
Nada disso tem o direito de definir sua essência. O estoico se ancora em algo mais profundo, sua escolha de viver com virtude. Ele decide a cada manhã que nenhuma turbulência externa terá mais poder do que sua firmeza interna. E é essa decisão que sustenta sua liberdade emocional. Claro que o mundo vai testar esse compromisso. Sempre há algo que surge para tentar tirar você do eixo. Uma contrariedade, uma notícia inesperada, uma falha alheia. Mas ao cultivar essa frase como um escudo, sou maior que qualquer problema. Você não entra no dia como vítima das circunstâncias. Você entra como alguém que já decidiu como vai reagir. E esse tipo de preparação silenciosa é mais eficaz do que qualquer estratégia improvisada no calor do conflito. Porque a serenidade não nasce no caos. Ela é treinada no silêncio da manhã. E se no meio do dia você esquecer disso, tudo bem. Volte, respire, lembre, repita. O domínio não é um ponto de chegada, mas um retorno constante. E quanto mais você pratica esse retorno, mais firme você se torna. Um dia, sem perceber, você vai reagir com calma onde antes explodia. Vai respirar fundo onde antes gritava. Vai sorrir com leveza onde antes se frustrava. Porque o estoico não se torna forte por acaso. Ele se fortalece a cada manhã, quando decide que não será o caos ao redor que determinará quem ele é, mas a paz que ele escolhe preservar dentro de si. Treinar a alma antes de o mundo despertar é uma prática que poucos valorizam, mas que faz toda a diferença entre uma vida reativa e uma vida intencional. O estoico sabe que não pode depender do silêncio externo para encontrar sua paz. Por isso, ele busca o silêncio interno antes que os sons do dia o invadam. Em vez de acordar já sendo puxado pela urgência alheia, ele reserva um espaço para si. Um espaço onde não há cobranças, onde não há comparação, onde não há pressa, apenas a presença, apenas o encontro consigo mesmo. E esse encontro é a base de tudo o que vem depois. Vivemos em um mundo barulhento, onde o ruído começa antes mesmo de o sol nascer. O despertador toca, o celular vibra, o noticiário já informa desastres, o feed mostra vitórias que não são suas. E nesse bombardeio constante, a mente se perde. Vai sendo moldada por urgências que não escolheu, por pressões que não pediu, por padrões que não questionou. O estoico vê isso com clareza. Ele entende que, se não se proteger, será engolido por demandas que drenam sua energia sem construir nada real. Por isso, antes de abrir os olhos para o mundo, ele fecha os olhos para o exterior e volta-se para dentro. Esse silêncio não é vazio, é um campo fértil. É ali que ele se pergunta: o que realmente importa hoje? Não o que os outros esperam, não o que o algoritmo valoriza, não o que o ego deseja, mas o que sua essência considera valioso. É nesse intervalo de escuta profunda que nascem respostas mais verdadeiras. E elas não precisam vir completas. Às vezes vêm em forma de uma única palavra: foco, paciência, firmeza, amor, calma. Essa palavra se torna um farol para o resto do dia. E basta esse pequeno gesto, o de perguntar com sinceridade, para que todo o dia ganhe um novo contorno. A maioria acorda correndo, já com a mente cheia de pendências, mas o estoico age diferente. Ele desacelera logo ao despertar, porque ele sabe que não há nada mais valioso do que uma mente ordenada. Uma mente clara transforma tarefas em práticas de virtude, transforma dificuldades em exercícios de maturidade, transforma relações difíceis em arenas de aprendizado. E para que essa mente esteja clara, é preciso cultivá-la no silêncio. 5 minutos de quietude verdadeira, em que você respira com atenção e se escuta de verdade, valem mais do que horas de movimento sem direção. Claro que esse hábito exige prática. No início, pode parecer estranho. A mente vai fugir, os pensamentos vão acelerar, a inquietação vai bater à porta. Mas é justamente aí que o treino acontece. Cada retorno ao silêncio é uma vitória. Cada respiração consciente é um degrau a mais rumo à firmeza interior. O estoico entende que a disciplina começa nesse nível invisível, não no que os outros veem, mas no que só ele percebe. É esse domínio sutil que molda a grandeza. Não a grandeza que se exibe, mas a que sustenta. Não a que impressiona, mas a que permanece. Se você se sente perdido pela manhã, se acorda já cansado, já angustiado,
Talvez esteja faltando esse reencontro. Um momento só seu, livre de notificações, livre de expectativas, livre de interferências. Um tempo para reorganizar a alma antes de se entregar ao mundo. Porque o mundo vai continuar barulhento, vai continuar pedindo pressa, pedindo resposta, pedindo presença. Mas se você se der esses minutos de presença consigo mesmo, chegará ao mundo inteiro. E quando você está inteiro, ninguém pode te desorganizar tão facilmente. É assim que o estoico começa o dia, inteiro, mesmo que o mundo ainda esteja em pedaços. Quando você se levanta e caminha para o dia com a alma organizada, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você não entra mais no jogo como alguém em desvantagem. Você entra preparado. E essa preparação não é visível. Não é algo que os outros percebem à primeira vista, mas você sente. E sentir isso muda tudo. Muda o tom da sua voz, o peso da sua respiração, a firmeza da sua postura diante do que antes te desestabilizava. Porque agora você não age por reflexo, você responde por escolha. E essa escolha foi feita quando ainda era manhã, quando o mundo ainda dormia. O estoico compreende que o verdadeiro domínio começa nesse instante invisível. Não é quando você grita, mas quando escolhe calar. Não é quando você convence, mas quando sabe escutar. Não é quando se impõe, mas quando se conhece. E conhecer-se é fruto desse espaço de silêncio, de pausa, de introspecção. É nesse campo interno que o guerreiro estoico afia sua espada. Não para lutar contra os outros, mas para não ferir a si mesmo. Porque muitas vezes o maior dano do dia não vem de fora, vem de dentro. Vem da forma como você se abandonou diante do barulho, da pressa, da pressão. Talvez nesse exato momento você esteja em meio a um turbilhão. Talvez esteja tentando resolver 1000 coisas, cumprir todas as demandas, não decepcionar ninguém. E no meio disso tudo tenha esquecido de si mesmo. O estoico te chamaria de volta, não com gritos, não com cobranças, mas com um gesto calmo. Volte, respire, recomece. Porque o autodomínio não é perfeição, é retorno, é repetição. É um compromisso renovado a cada manhã. Você pode ter se perdido ontem, mas hoje é uma nova chance. E enquanto houver manhãs, haverá possibilidades de reencontro com o que realmente importa. Há uma frase de Sêneca que diz: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Essa ousadia, para o estoico, não tem nada a ver com impulsividade. É coragem com disciplina, coragem para silenciar antes de reagir, coragem para se manter firme quando o mundo grita, coragem para dizer não quando todos esperam que você diga sim, coragem para escolher a serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece empurrar para o caos. Essa coragem não nasce no campo de batalha, ela nasce na calma da manhã. Ela nasce de quem treinou a alma quando ninguém estava olhando. Por isso, organize o caos da mente antes de tentar organizar o caos do mundo. Pergunte-se com honestidade: como está aqui dentro? Não falo do corpo, mas da mente. Falo do espaço onde suas decisões nascem, onde seus pensamentos se formam, onde suas emoções se expandem. Está em ordem? Está em guerra? Está confuso? Se estiver, pare, respire, reconheça, reorganize. Porque uma mente desorganizada transforma qualquer desafio pequeno em uma tempestade. Mas uma mente centrada transforma até a dor em caminho. O estoico não teme as ondas, ele treina o equilíbrio. E esse equilíbrio é resultado direto da escolha que você faz ao amanhecer, começar de dentro para fora. Enquanto muitos seguem arrumando a casa, respondendo e-mails, correndo atrás do tempo, o estoico arruma o próprio espírito. E essa diferença é o que muda a qualidade do dia. Porque quem age com intenção colhe resultado com leveza. Quem se conhece se respeita. E quem se respeita não se perde, mesmo em meio ao ruído, mesmo em meio à correria. Por isso amanhã, antes de qualquer coisa, antes de qualquer obrigação, lembre-se, a mente precisa estar inteira, porque quando ela está, você também está. A mente esquecida precisa ser lembrada. Essa é uma verdade que todo estoico conhece profundamente. O que você compreende hoje, se não for reforçado, será engolido amanhã pelo fluxo caótico do mundo. Por isso,
O treinamento da alma não é um evento isolado, mas um hábito diário. A repetição não é fraqueza, é fortalecimento. E quanto mais você retorna às práticas que te alinham, o silêncio, a respiração, a escolha de uma virtude, o olhar para dentro, mais natural se torna viver de forma coerente. O que era esforço se transforma em natureza. O que era lembrança se torna presença. É por isso que o estoico não subestima o poder dos primeiros minutos do dia. Ele os trata como sagrados, porque ali ele não apenas desperta o corpo, ele desperta a consciência. E uma consciência desperta não é reativa, ela é seletiva. Ela escolhe o que merece atenção, o que merece resposta, o que merece silêncio. Essa seletividade é a base da sabedoria prática. Ela não vem do acúmulo de conhecimento, mas da clareza em saber onde gastar sua energia. E a energia mais valiosa que temos é aquela que ainda não foi dispersa pelo dia, aquela que está disponível logo cedo. Muita gente se levanta com pressa de resolver tudo, mas o estoico se levanta com intenção, porque ele sabe que a forma como começa influencia diretamente a forma como termina. Se ele começa desordenado, termina exausto. Se ele começa focado, termina inteiro. E não estamos falando de controlar cada detalhe, mas de controlar a si mesmo, de manter firme a lembrança do que importa, mesmo quando o dia tenta fazer você esquecer. E o dia sempre tenta, com demandas, com imprevistos, com falas que desestabilizam, com problemas que parecem urgentes, mas muitas vezes são só barulho. Por isso, ao acordar, em vez de abrir os olhos para o mundo, abra os olhos para dentro. Pergunte-se: quem eu quero ser hoje, independentemente do que acontecer? Essa pergunta tem um poder enorme. Ela te dá direção, ela te livra da dependência de resultados. Porque se tudo der certo, ótimo, você viveu bem. Mas se tudo der errado, ainda assim, você viveu bem, porque não se traiu. E essa fidelidade a si mesmo é o que molda um caráter firme, estável, confiável, não para os outros, mas para si. Você se torna alguém em quem pode confiar. Talvez hoje não haja tempo para uma longa meditação, nem para escrever uma página inteira em seu caderno, mas haverá tempo para um pensamento sincero, para uma respiração profunda, para uma decisão firme. Não importa a quantidade, importa a intenção. Uma frase pode ser o suficiente. Uma palavra, um gesto de presença. A alma não precisa de muito. Ela precisa apenas de verdade. E quando você começa o dia com essa verdade, com esse comprometimento silencioso, com quem você deseja ser, o restante do dia passa a se organizar em torno disso, mesmo que com imperfeições, mesmo que com tropeços. E esse é o ponto mais importante. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar desperto, de não viver no automático, de não se abandonar enquanto tenta agradar o mundo. O estoico acorda e reafirma isso. Hoje eu não estou aqui para corresponder às expectativas alheias, mas para honrar minha própria consciência. E essa consciência, mesmo silenciosa, se torna a voz mais forte ao longo do dia. Uma voz que não grita, mas orienta. Uma voz que não exige, mas sustenta. Uma voz que, uma vez ouvida de manhã, continua ecoando até o anoitecer, mesmo quando tudo ao redor se torna ruído. Uma vida guiada por princípios exige mais do que boas intenções. Exige atenção constante. Não basta querer viver com integridade se você não se recorda ao longo do dia de qual valor está tentando colocar em prática. O estoico não confia apenas na memória, ele constrói lembretes internos. Ele sabe que a mente se dispersa, que as emoções nos testam, que o caos externo é sedutor e sempre quer nos tirar do centro. Por isso, a prática matinal é uma âncora. E a repetição, tantas vezes subestimada, é o que transforma valores em reflexos. Você age com virtude não porque se lembrou, mas porque se tornou. É aí que mora a força da consistência. Ser firme em um dia bom é fácil. Difícil é manter a retidão em um dia em que tudo parece conspirar contra. O estoico treina exatamente para esses momentos. Ele entende que a virtude não é acessório, é estrutura, não é enfeite para os dias leves, é base para os dias pesados. E essa base precisa ser reforçada diariamente, como se afia uma espada mesmo em tempos de paz. Porque ele sabe, a paz pode acabar a qualquer momento, e quando acabar,
ele não será pego de surpresa, estará pronto. Esse preparo não é feito de grandes gestos, ele nasce das pequenas decisões, dos detalhes ignorados por quem vive no automático. Está no modo como você levanta da cama, no modo como você respira antes de responder alguém, no modo como você se lembra de uma virtude no meio do barulho. É nesses gestos mínimos que mora o verdadeiro domínio. E a cada dia que começa com presença, você se fortalece um pouco mais. Você se afasta das reações impulsivas, se aproxima da consciência plena. Você começa a não apenas entender o estoicismo, você começa a vivê-lo. Escolher uma virtude por dia e se comprometer com ela é como levantar um escudo invisível. Não é uma armadura para se esconder do mundo, mas uma proteção contra aquilo que tenta te afastar de si mesmo. Se você escolhe tolerância e alguém te provoca, a situação vira um teste. Se você escolhe coragem e um desafio aparece, você já sabe que é a oportunidade certa. A virtude escolhida funciona como um filtro. Tudo o que acontece se transforma em treino. O mundo deixa de ser algo a ser vencido e passa a ser algo que molda, não com dureza, mas com sabedoria. E mesmo que você falhe ao longo do dia, porque vai falhar, o compromisso não se desfaz. O estoico não busca perfeição, ele busca retorno. O retorno à intenção, o retorno à prática, o retorno à sua própria palavra. A cada queda, uma retomada. A cada distração, um reencontro. É assim que se constrói uma vida coerente, com passos firmes, mesmo que pequenos, com fidelidade ao que foi decidido, mesmo que ninguém mais esteja olhando. Porque no estoicismo, o maior julgamento não vem de fora, vem da consciência desperta. É ela que pergunta ao final do dia: você foi fiel ao que escolheu ser? E essa pergunta, feita em silêncio antes de dormir, vale mais do que qualquer número alcançado, qualquer meta cumprida, qualquer elogio recebido, porque ela revela quem você está se tornando. E é isso que o estoico busca. Não aplausos, mas evolução. Não aparência, mas substância. Ele vive de dentro para fora e começa o dia como quem cultiva um jardim, com cuidado, com propósito, com constância. Porque ele sabe, o que é plantado nas primeiras horas da manhã será colhido em forma de atitude ao longo de todo o dia. Enquanto muitos procuram soluções rápidas para lidar com seus dias difíceis, o estoico vai mais fundo. Ele muda o ponto de partida. Em vez de desejar que o mundo o trate melhor, ele se fortalece para lidar com o mundo como ele é. Em vez de esperar que os problemas não apareçam, ele deseja ter maturidade para enfrentá-los com dignidade. E esse posicionamento muda tudo. Porque quando você entende que os testes fazem parte da jornada, deixa de vê-los como castigos e começa a enxergá-los como parte do seu aperfeiçoamento. A dor, então, vira ferramenta. O incômodo vira alerta. O erro vira mestre. Essa é uma das maiores diferenças entre o que apenas ouve a filosofia e aquele que a vive. O primeiro busca consolo. O segundo busca preparo. O primeiro quer sentir-se melhor. O segundo quer tornar-se melhor. O estoico não foge da realidade, ele a encara com olhos bem abertos. E ao fazer isso, ele conquista algo raro: estabilidade emocional. Não a frieza de quem não sente, mas a firmeza de quem sente com profundidade, sem se perder. Ele pode se decepcionar, mas não se define pela decepção. Pode se frustrar, mas não abandona seus princípios por isso. Quantas vezes o dia nos testa sem aviso? Um imprevisto no trânsito, uma crítica injusta, um problema que não estava na agenda. E quantas vezes esses eventos têm o poder de contaminar tudo o que vem depois? Amanhã começa bem, mas um comentário atravessado muda todo o seu humor. O estoico percebe isso com clareza e, por isso, cria um escudo interior. Ele não ignora o que acontece, mas se lembra de que sua resposta é mais importante do que o fato em si. Ele não quer controlar o outro, quer controlar a si mesmo, porque é nisso que está sua liberdade. Esse escudo, no entanto, não se constrói no calor do momento. Ele é forjado bem antes, na preparação silenciosa das manhãs. No momento em que você respira fundo antes de se levantar, no instante em que decide com qual virtude vai caminhar, na lembrança de que sua paz não depende do que acontece lá fora. Essa preparação, feita todos os dias, molda uma postura inabalável. Não porque os dias se tornam fáceis,
mas porque você se torna firme e ao mesmo tempo flexível, capaz de sentir sem se afogar, capaz de reagir com sabedoria, mesmo quando tudo convida ao descontrole. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e essa qualidade não surge por acaso. Ela nasce da escolha diária de cultivar pensamentos que constroem em vez de pensamentos que corroem. Ela surge quando você decide olhar para os desafios como matéria-prima da sua formação. Como um artista que molda sua obra a partir de pedaços imperfeitos, você molda sua alma a partir das imperfeições da vida. E isso só é possível quando você não espera facilidade, mas se compromete com a própria força. Quando a pergunta deixa de ser "por que isso comigo?" e passa a ser "o que isso quer me ensinar?" Essa mudança de pergunta é o que transforma tudo. Ela tira o foco da vitimização e traz de volta o protagonismo. Ela devolve a responsabilidade. Ela convida à ação. E é por isso que o estoico não teme o desconforto. Ele o acolhe como parte inevitável do processo. E quanto mais você acolhe o que não controla, mais força você tem para transformar o que depende de você. Isso é crescimento real, não uma mudança cosmética, mas uma evolução profunda, que começa por dentro, no silêncio da manhã, e se manifesta em cada escolha que você faz ao longo do dia. Há um tipo de força que não se aprende nos livros, mas na repetição silenciosa de quem insiste em ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. O estoico vive assim. Ele entende que não precisa da plateia para agir com virtude. A presença de sua própria consciência já é suficiente, porque ele sabe que tudo o que repete, constrói, e tudo o que constrói, molda quem ele é. Não há necessidade de grandes conquistas para se tornar alguém íntegro. Bastam os pequenos compromissos honrados no invisível. Não reagir com raiva, manter a palavra, tratar bem quem não retribui, resistir ao impulso de revidar. É assim que se forma o caráter estoico, não em grandes discursos, mas nos gestos que parecem pequenos demais para chamar atenção. É dizer bom dia com sinceridade, mesmo quando o outro não responde. É manter o foco no meio da distração. É não se justificar diante da crítica injusta. É agir com firmeza sem ser rude. Essas atitudes parecem simples, mas exigem treino, presença, repetição. São como pedras colocadas, uma a uma, na construção de uma ponte sólida que liga a intenção à ação. E essa ponte só existe quando a prática se torna mais importante do que a opinião alheia. O mundo de hoje convida o tempo inteiro à performance. Tudo precisa ser mostrado, registrado, valorizado externamente. Mas o estoico faz o oposto. Ele trabalha onde ninguém vê. Ele treina o olhar, o tom de voz, o silêncio. Ele se preocupa menos com o que os outros pensam e mais com o que ele está se tornando. Porque o mundo pode não aplaudir sua calma, pode não perceber sua paciência, pode não valorizar sua constância, mas sua alma percebe, sua consciência nota. E essa percepção íntima vale mais do que qualquer validação externa. É a paz de saber que, diante do caos, você não se perdeu. Essa consciência também traz leveza, porque quando você para de viver para agradar, começa a viver para crescer. A cada manhã o estoico se pergunta: quem eu preciso ser hoje para me orgulhar de mim ao final do dia? Essa pergunta tira o foco do que está fora e traz de volta o que está no seu poder. E quando você se move assim, com intenção e integridade, não importa tanto o que acontece. Importa como você atravessa, porque a forma como você responde diz mais sobre sua evolução do que qualquer conquista que venha ao acaso. E mesmo nos dias em que você tropeça, em que esquece o que escolheu, em que se perde por um momento, o estoico te convida a retornar. Sempre. Voltar ao eixo, voltar à virtude, voltar à decisão de agir com propósito. Porque ele sabe, não é o erro que destrói uma construção interior, é o abandono. Enquanto houver retorno, há crescimento. Enquanto houver consciência, há caminho. E esse retorno começa com humildade, de reconhecer o deslize, de acolher o que sente, de recomeçar sem vergonha, porque o progresso verdadeiro é feito de retomadas constantes, não de uma linha reta sem falhas. O estoico sabe que amanhã traz com ela uma chance silenciosa de começar de novo. E essa chance não depende do que o mundo vai fazer,
Depende apenas do que ele vai escolher ser. Ele pode ter fracassado ontem, pode ter reagido mal, pode ter se perdido, mas hoje, ao acordar, tem em suas mãos uma nova oportunidade, e essa oportunidade é sagrada. Não porque o dia será fácil, mas porque ele será mais forte. Não porque tudo dará certo, mas porque ele dará o melhor de si, mesmo quando tudo parecer fora de controle. Essa é a grandeza discreta de quem vive com filosofia. A vida cotidiana, com suas rotinas previsíveis e seus imprevistos desgastantes, é o maior campo de prática da filosofia estoica. É ali, entre o café que esfria, o trânsito que atrasa, o olhar atravessado de alguém impaciente, que a virtude é realmente testada. Muitos acreditam que a sabedoria mora em momentos solenes, em grandes decisões, mas o estoico sabe que é nas pequenas escolhas repetidas que a alma se fortalece. Ele entende que não precisa esperar por um desafio extraordinário para provar seu caráter. Basta viver o dia comum com intenção. Basta ser presente, firme, gentil e honesto, mesmo quando ninguém parece notar. A grande transformação começa quando você passa a tratar a segunda-feira como um templo. Quando deixa de ver o trabalho como obrigação e passa a enxergá-lo como oportunidade de aplicar virtudes. Quando percebe que cada tarefa é um exercício de atenção, cada conversa é um teste de paciência, cada situação difícil é um campo de treino para sua coragem. O estoico não espera um cenário ideal para agir com excelência. Ele age com excelência no cenário que tem, porque ele não vive com base nas circunstâncias, vive com base nos princípios. E princípios não dependem do ambiente externo, mas da decisão interna. Essa visão muda a relação que você tem com a rotina. O que antes era enfadonho passa a ter propósito. O que antes era automático passa a ser consciente. Você deixa de ser arrastado pelos dias e começa a caminhar com firmeza por eles. Cada momento, por mais simples, passa a carregar um valor. O almoço em silêncio vira um espaço de reflexão. O atraso vira treino de paciência. O desafio vira prática de resiliência. E com o tempo, essa forma de viver transforma até as menores ações em expressão de sabedoria. Não porque elas sejam espetaculares, mas porque são reais. E o mais bonito dessa prática estoica é que ela não exige que você se torne alguém diferente. Ela te convida, na verdade, a ser exatamente quem você já é, só que com mais consciência. Ela não te pede que abandone seus papéis, mas que os viva com integridade. Você pode continuar sendo pai, mãe, profissional, estudante, vizinho, cidadão, mas com a diferença de estar inteiro em cada função, de agir com coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz, de se lembrar a todo momento de que viver com filosofia não é falar bonito, mas agir bem. Sêneca dizia que o verdadeiro progresso é medir os dias, e isso não significa contar quantas tarefas você riscou, mas quantas vezes você foi maior do que suas reações. Quantas vezes escolheu o silêncio em vez da explosão. Quantas vezes manteve a calma, mesmo quando tinha razão para perder o controle. Quantas vezes preferiu a integridade à conveniência. Porque é isso que molda o espírito forte. A repetição firme daquilo que você sabe que é o certo, mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário. E isso se constrói dia após dia, no coração da rotina. Assim, a vida deixa de ser um acúmulo de obrigações e passa a ser uma sequência de oportunidades. Oportunidades de se tornar melhor, não para provar nada a ninguém, mas para viver com mais leveza, mais clareza e mais sentido. E tudo começa, mais uma vez, com uma escolha feita ainda pela manhã. A escolha de viver o ordinário com virtude extraordinária, porque para o estoico não há momento pequeno quando se vive com grandeza interior. E é por isso que ele transforma até os dias mais simples em capítulos significativos da sua construção pessoal. Em uma sociedade que idolatra a exceção e despreza o comum, o estoico se volta para o oposto. Ele valoriza o cotidiano. Enquanto muitos esperam pela ocasião perfeita para agir com excelência, o estoico decide que cada momento é uma chance. Ele não vê o fim de semana como o único espaço para o descanso verdadeiro, nem as férias como o único tempo digno de presença. Ele entende que a alma precisa ser cuidada nas segundas, nas tardes corridas, nos momentos em que tudo parece igual. É ali que se testa a constância.
É ali que se prova a profundidade da filosofia praticada, porque é fácil ser sereno numa manhã de domingo sem compromissos. Difícil é manter a serenidade numa fila longa, diante de alguém grosseiro, com pressa te empurrando e um problema te esperando no celular. É nesse instante que o treino se revela. Não importa o que você estudou, o que leu, o quanto sabe sobre os estoicos. Importa se, diante da provocação, você consegue respirar, pensar, escolher. E isso só é possível se você estiver cultivando sua mente todos os dias. Não como quem acumula informações, mas como quem treina o espírito. Como quem entendeu que a verdadeira sabedoria se manifesta na hora da tensão. O estoico não vive para se destacar, vive para ser estável. Ele não age movido por aplausos ou reconhecimento, mas por coerência interna. E é essa coerência que o sustenta mesmo quando tudo ao redor parece cair. Ele não precisa provar que tem razão. Não precisa se impor para sentir que tem valor. Ele apenas faz o que sabe que é certo, ainda que ninguém veja, porque ele aprendeu que não se vive para impressionar, mas para impactar. E o maior impacto que alguém pode causar é ser um ponto de calma no meio de um ambiente conturbado. Ser exemplo silencioso. Muitos dos grandes mestres da filosofia viveram em condições duras, em tempos de guerra, perseguições ou restrições severas. E mesmo assim, não se tornaram amargos, violentos ou reativos. Pelo contrário, encontraram na adversidade o campo perfeito para aplicar o que ensinavam. Epicteto, por exemplo, viveu como escravo e, mesmo privado de liberdade física, alcançou a liberdade interior que muitos homens livres jamais experimentaram, porque compreendeu que a verdadeira prisão não está nas grades, mas nas reações que nos dominam. Ele escolheu ser livre por dentro, e essa escolha estava presente em cada pensamento, cada resposta, cada decisão. O estoico moderno carrega esse mesmo espírito. Ele pode estar preso no trânsito, mas é livre para não se irritar. Pode receber uma crítica, mas é livre para não se ofender. Pode perder algo importante, mas é livre para não desmoronar. Essa liberdade não é ausência de dor, mas domínio da resposta. É o resultado de um processo contínuo de fortalecimento interno, de atenção às próprias emoções, de responsabilidade pelo que sente e pelo que transmite. E isso não é um dom, é uma construção. Uma que começa cedo, ainda antes de os problemas chegarem, quando você decide como quer viver o dia. E mesmo que fale, mesmo que se irrite, mesmo que reaja mal, o caminho ainda está ali. O importante é retornar, respirar, aprender. Não se deixar definir por um momento de descontrole, mas pelo compromisso de crescer apesar dele. Porque essa é a beleza da filosofia prática. Ela não exige perfeição, exige presença. Ela não idealiza um ser intocável, mas ensina a ser alguém que retorna, que melhora, que se alinha todos os dias. E no fim, é isso que faz uma vida valer a pena. Não o quanto ela brilhou aos olhos dos outros, mas o quanto ela foi fiel àquilo que o coração sabia ser certo. Chega um momento na caminhada em que o estoico deixa de buscar a aprovação dos outros e começa a buscar algo muito mais valioso, a aprovação da própria consciência. Ele não vive mais para parecer firme, ele vive para ser. Não se importa em convencer o mundo de sua força, basta que saiba no íntimo que não se traiu. E essa certeza silenciosa é o que alimenta sua paz. Não é uma paz que depende de um dia sem problemas, mas de um compromisso diário com aquilo que importa. Ele pode estar no meio do caos, mas por dentro está inteiro. Esse estado de inteireza não nasce da sorte, mas da prática constante. O estoico começa com a mente desordenada como qualquer outra pessoa, mas ele não se acomoda com isso. Ele limpa seus pensamentos todos os dias, como quem varre a casa. Retira os excessos, observa as emoções, organiza as ideias, escolhe o foco. Não é um processo mágico, é um esforço intencional. E quanto mais ele repete, mais natural se torna. O que antes parecia difícil, agora é hábito. O que antes parecia impossível, agora é parte de quem ele é. Assim se constrói uma vida alinhada. Mesmo que o mundo ao redor continue insistindo em distrações, competições e ruídos, o estoico mantém o olhar firme. Ele aprendeu que não se pode controlar o que vem de fora, mas pode proteger o que se cultiva por dentro. E esse cultivo interno
é o verdadeiro tesouro. Enquanto outros acumulam bens, títulos ou seguidores, ele acumula presença, discernimento e serenidade. Ele não rejeita o mundo, mas não se submete a ele. Participa com leveza, sem carregar o peso de precisar ser mais do que já é, porque já entendeu que o essencial não está fora, e sim dentro. Essa sabedoria prática pode parecer distante no início, mas está disponível para qualquer pessoa disposta a praticar. Não importa a idade, o nível de instrução, a posição social. O que importa é a escolha diária de agir com virtude, de pensar com clareza, de reagir com calma. Pequenos ajustes, aplicados com constância, fazem transformações profundas. E o mais belo é que você não precisa de nada externo para começar. Não precisa comprar nada, convencer ninguém, esperar um momento ideal. Basta parar, respirar e lembrar. Você já tem tudo o que precisa para começar a viver com sabedoria. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa busca já pulsa dentro de você. Talvez a vida tenha te mostrado que o barulho do mundo não preenche. Talvez os conflitos te tenham revelado a urgência de encontrar paz por dentro. Talvez o cansaço tenha sussurrado que há um outro jeito de viver. Um jeito mais leve, mais lúcido, mais sereno. E sim, esse caminho existe. Está nas palavras dos sábios que vieram antes de nós, nas lições que resistiram ao tempo, nos princípios que continuam atuais, porque tocam o que há de mais humano em cada um de nós. Para aprofundar ainda mais essa jornada, recomendo que você explore a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões profundas, práticas e transformadoras, inspiradas nos maiores pensadores da filosofia antiga, adaptadas para a vida moderna. Cada vídeo é um convite a silenciar, observar, escolher melhor. Um lembrete de que é possível viver com firmeza sem perder a leveza. Ser forte sem se endurecer. Evoluir sem pressa, mas com propósito. Porque no fim, viver bem não é sobre alcançar algo distante. É sobre estar presente, hoje, com verdade, com coragem, com sabedoria.